A cada 3 horas, um brasileiro morre por causa dela. 140 mil brasileiros são hospitalizados todos os anos por causa dela. Sabe de que doença estou falando? Da asma. A asma é uma doença de alta prevalência e vem aumentando cada vez mais a incidência dela no nosso país. Hoje ela é responsável por 10% da população adulta tem asma. As crianças, a prevalência é maior, chega a ser em torno de 20 a 25% das crianças possui asma, ou seja, 1 em cada 4, 1 em cada 5 crianças possui asma. Você conhece essa doença? Sabe quais são os sintomas? Vamos falar um pouquinho a respeito dela. A asma é uma doença crônica. O que é isso? Doença crônica é uma doença que não tem cura, uma doença que sempre continua ao longo da vida da pessoa. E os principais sintomas relacionados à asma é tosse, chiado no peito, falta de ar e às vezes dificuldade para realizar algumas atividades, tá? A asma, ela pode ser uma doença alérgica, em alguns casos pode se manifestar de maneira alérgica e pode ser uma doença não alérgica causada por outros fatores. É uma doença genética, mas tem essas características, tá? O bom de tudo isso é que a asma tem tratamento e a gente pode evitar todas essas mortes e essas hospitalizações. Para isso é necessário fazer o diagnóstico correto da doença e o tratamento adequado. Inclusive a gente tem o tratamento de maneira gratuita em sistemas de farmácia popular, em alto custo, medicamento de alto custo também fornece essa medicação para toda a população, tá? A asma é uma doença que pode manifestar já na infância, mas ela pode vir a aparecer na fase adulta, tá? O adulto às vezes pode ter a asma, abrir o quadro após 30, após 60 anos, então ela pode vir a apresentar o primeiro sintoma na fase adulta também, tá? É uma doença crônica que sempre continua inflamando os brônquios. A asma é responsável por ocorrência de infecções. Quem tem asma tem mais facilidade de ter infecção. Gripe, resfriado, pneumonia, infecções das vias aéreas superiores também está bastante relacionado no paciente asmático devido a essa inflamação que ele possui, tá? Muitos desses pacientes que têm asma, eles têm junto uma outra doença alérgica chamada rinite alérgica. A rinite é uma inflamação do nariz, que é muito frequente de estar presente no paciente asmático. Provoca espirro, coceira, nariz entupido e também outros sintomas como coriza, também é bastante frequente, tá? Então, hoje nós estamos falando a respeito dessa doença, da asma, uma doença que tem causado bastante mortalidade ainda no nosso país, bastante hospitalização, e é uma doença que merece a nossa atenção e os nossos cuidados. Então essa foi a nossa orientação de hoje.